Mas, Glaucio, e você? Como que você vê essa questão entre aí a visão do Neuro e do Fábio, de progressismo, regressismo, né? Como que você vê isso em relação à moral? Eu vejo que a moral tem uma questão bastante dialética na estrutura social. Ela tem relação com formas, como a forma como a sociedade ela é bastante desestruturada, né? Ela não tem um apoio mútuo entre elas, ela é dividida entre classes, entre interesses, e essas disputas elas modificam questões que normalmente, quando vai falar de moralidade, elas refletem na legislação, normalmente, não só, como até comentaram, mas majoritariamente, eu diria que seria na legislação. E a relação disso, ao meu ver, a ética e a moral caem em campos. Eu acho que o retrocesso, né, ou o avanço relativo que os dois apresentaram ali, acho que tem bastante a ver com isso. Até porque quando a gente vai olhar e falar de um termo que vai abranger de forma geral, é óbvio que eu vou ficar muito a favor do que o Nicolas falou quando mas lá atrás a gente tinha uma série de problemas que o pessoal não prestou atenção. Né? Mas, ao mesmo tempo, não prestou atenção onde e quando, né? Então, assim, aí pode cair no campo do que o Fábio falou, olha, por isso que eu tô falando, não é tão distante quanto parece, né? Então, assim, o que eu vejo é que cada uma das estruturas, eu estou falando que existe uma relação, né, que as coisas mudam no tempo e mudam em cada conjunto social. Acho que ambos estão falando isso. O que eu vi que o Nicolas estava querendo ter o cuidado e ressaltar, pelo menos foi essa impressão que eu tive, e os dois podem até comentar, que eu tive a impressão que o Nicolas queria ressaltar, não, gente, mas a gente lutou por coisas que ficaram melhores do que estavam antes. As pessoas foram prestando atenção a certas coisas que antes não davam atenção, em 40 anos, né? O Nicolas falou, nem estou falando lá 100 anos, estou falando, na minha vida aqui, eu percebi que lá atrás, por exemplo, sei lá, fazer piadas racistas na década de 80 rolavam de boas, né? Então, por exemplo, isso avançou. Então, a questão da homossexualidade, na década de 70, era uma doença, certo? Dentro da psicanálise, que o Nicolas também já bateu mais cedo. Então, assim, esses processos, né, foram mudando. Então, assim, existe um avanço. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que o que o Fábio também aponta é que, globalmente, a gente não tem como ver todos os locais do planeta onde a humanidade conseguiu talvez ter um avanço nessa modalidade. Eu penso que também, pelo que eu entendi também, tá, Fábio? Também qualquer coisa. Então, assim, o que eu vejo que é mais... Não, o que eu digo é que eu consigo falar que isso é um avanço. Sim. Né? Eu sim. tenho um critério para dizer que isso, tenho certeza que isso é um avanço. Sim. Não, é um avanço relativo. É só isso que eu quero dizer. Não é um avanço objetivo. É relativo. Relativo à moral secular. Eu acho que eu acho que com sexualidade. Até o termo. É um avanço. É um avanço. É um avanço. Eu acho que, então, por exemplo, ter mulheres negras como exemplo de beleza, dividindo com as mulheres brancas, é um avanço. Eu não acho isso relativo, eu acho objetivo. Eu consigo medir isso daí. Violência à mulher ter diminuído, eu acho que é um critério objetivo. Sim, o que eu vejo é que o Fábio colocou um conjunto que seriam... Ele coloca o método, eu coloco o resultado. Ele tá avaliando o meio. Que o meio social vai falar isso aí é um retrocesso, que absurdo. Eu entendi. Tão bom quanto o Hitler podia matar todos os judeus sem problemas, né? Acho que soa um pouco isso. O Leandro concorda comigo, só tem um pontinho, é porque eu mesmo que estou formulando aqui a questão, eu sei que não é tão simples de pegar esse ponto, mas qual que é o ponto, que é esse ponto meio... Entenda, a gente já concordou que a moral é subjetiva, tanto eu quanto o Nicolas, a gente concordou que a moral é subjetiva. Então, a gente criou uma moral subjetiva. Agora, o jogo jogado é objetivo. E o que você está falando de que houve um progresso no jogo jogado, quer dizer, a gente conseguiu atingir metas que foram subjetivamente definidas. Então, as metas que são subjetivamente definidas. Então, a gente tem o quê? Várias morais subjetivas, né, que definem metas ali, né, por exemplo, para dar um exemplo prático, lá no Estado Islâmico, por exemplo, objetivamente moral, né, para eles, né, é que a mulher não mostre o rosto, né, e inclusive elas internalizam essas violências e elas mesmas defendem.
e elas mesmas acabam adquirindo uma intuição de que aquilo é bom. Aí você pergunta para o islâmico, mas isso é objetivamente moral? Né? Aí ele vai dizer, olha, é objetivamente moral porque a moral vem de Alá. Aí eu digo, olha, para moral secular, se a mulher tiver a liberdade de mostrar o rosto, isso é que é um progresso. Aí ele fala, não, se a mulher tirar a máscara do rosto, é um retrocesso moral. Por quê? Porque o retrocesso e progresso, eles só podem ser relativos e subjetivos. Quando que a gente poderia solucionar esse problema? Por exemplo, se um islâmico demonstrasse que existe uma moral objetiva, que diz que a mulher tem que estar com aquele rosto coberto, que isso será um ato moral, né? Se isso for demonstrado, aí a gente tem que aceitar que é um retrocesso moral a mulher tirar aquilo do rosto. A gente teria que aceitar isso se fosse demonstrado, né? Se fosse demonstrado que realmente existe um fulano que criou essa prescrição moral. Claro, eu consigo provar que as mulheres vivem mais felizes sem aquilo. O contrário é provável. Sim, mas aí se ele provasse a moral, essa prescrição objetiva que independe da gente, a gente teria que aceitar que existe Como a moral secular é baseada em fatos, em estatísticas, em evidências, exato, a moral secular é provável. Aqui não é provável, então, é a moral religiosa. Não, mas aí tá. Mas aí tá, se liga. Cara. Não, calma aí, eu ainda vou chegar no ponto. Eu vou dar um exemplo do Sam Harris, né? O Sam Harris, qual que é o erro dele quando ele vai tentar definir uma moral objetiva e um progresso moral objetivo? Qual que é o erro? É no primeiro ato. Eu diria até que é no ato zero, quando ele vai definir. Ele nem percebe isso, que ele está definindo subjetivamente, não tem nada fora no universo, não está escrito nas estrelas, que moral se trata de evitar o sofrimento desnecessário e incrementar o bem-estar justificado. Não tem nada, não está escrito nas estrelas isso. Ele nem está percebendo que ele está criando subjetivamente essa meta moral. Então, depois que ele criou essa meta, agora a gente tem um jogo objetivo para ser jogado. Qual que é o jogo objetivo? Atingir essa meta, ou seja, evitar o sofrimento desnecessário e incrementar... Não, meu pai. Mas então, a questão é... subjetiva, sim. Sim, exatamente. Mas o jogo, depois que a gente define uma moral, por exemplo, a moral secular que é essa, né? É definida como a gente costuma dizer, é incrementar o bem-estar justificado e evitar o sofrimento desnecessário. Mas nós concordamos que nem a moral secular ela é 100% objetiva. Claro. Não, ela não é objetiva. Ela não é. Exatamente. Claro, a gente está subjetivamente usando critérios, por exemplo, de empatia, critérios lógicos, para definir essas metas. Aí depois que a gente definiu a meta que não estava fora da gente, o pulo do gato é aí. A gente só poderia falar que essas metas são objetivas se a gente visse escrito nas estrelas, escrito num Deus, escrito fora dos humanos. Aí seria objetivo, mas não. O que a gente tem são humanos subjetivamente pegando elementos, por exemplo, a empatia, essas causas e efeitos. E a gente cria isso. Então por isso que é tão subjetivo. Então, não tem jeito de a gente ter um progresso moral objetivo, a gente tem um progresso moral subjetivo relativo. Ou seja, um progresso que, como eu disse, né, num caso será um retrocesso para um conjunto moral de uma outra agremiação, e para o humanismo secular será um progresso. Né? Mas é só esse o ponto. O ponto que o neuromágico não estava pegando é o quê? É que o neuromágico está falando já depois da meta definida. Aí sim, o jogo jogado é objetivo. A gente mede o bem-estar, por exemplo, se a gente definir que o bem-estar é uma das metas morais e tal, a gente pode chegar num país, por exemplo, e medir ali a situação, sei lá, de esgoto e, sei lá, de alimentação, e a gente vê, medir, falar, esse lugar aqui tem mais, né? Mas isso porque a gente fez essa definição de maneira subjetiva. Então a gente está... É só o ato zero. É no ato zero que é o problema. Quem que está definindo o que é moral? Quem que está definindo que moral se trata de bem-estar? É um Deus? Está escrito nas estrelas? Ou depende de opiniões e emoções humanas? Isso é o ponto. Pode usar outro critério, que é definir o que é imoral. Se o que for imoral for aquilo que desagrada a Deus, aí pode ser problemático. Mas se for imoral, for aquilo que fere outra pessoa, fica mais fácil. Deixa eu botar lenha nessa fogueira aí. Exatamente.
para os 4. Deixa eu botar a fogueira. Uma pergunta para os 4. A gente não teria, vamos dizer, um problema muito sério em relação daquilo que realmente significa a objetividade? Já que a objetividade, na verdade, ela é o condicionamento do outro, seja um indivíduo ou grupo, e que sempre parte de um superior, seja indivíduo ou grupo. Significa dizer, se eu parto da ideia de que a moral ela é objetiva, ela pode ser, às vezes, objetiva para mim, cuja intenção é impor aquilo que eu, às vezes, por percepção, seja lá o que for, moral. Mas será que e o outro? Então, assim, falar de uma moral estritamente, realmente, porque eu estou aqui falando isso por causa do rapaz, nós não vamos fazer com que a gente não esbarre aí num regressismo, porque aí eu vou concordar nesse sentido com ambos, ou mais com o Neuro quando falou, de estarmos voltando a um passado onde, na verdade, a sociedade sempre quer condicionar o outro e impor. Vocês podem observar que em muitas sociedades existe um grupo majoritário que impõe uma regra moral. E é a partir daí que se tenta conceituar a objetividade da moral, pela classe daqueles que, na verdade, detêm um poder ou um acordo entre si. Olha, temos 5 pessoas aqui na live, vai entrar mais um agora, ou 6 com o Glaucio que caiu, mas vai voltar. Imagine se nós compomos aqui um grupo de 6 e temos um grupo de 3. E nós decidimos simplesmente que pegar essa caneca com a mão esquerda é um ato imoral. E a partir de agora nós vamos determinar que, independente de olharmos o condicionamento do outro em todos os sentidos, ninguém mais pode, qualquer pessoa que pegar essa caneca com a mão esquerda, está infringindo uma regra moral. Sem considerar que o outro pode não ser ambidestro, não pode ser, ok? Não, enfim, então eu digo que, eu sei que alguns aí vão, principalmente em capista, talvez já vai achar que tem alguns que já vão até achar que o professor está querendo ir para um niilismo, que o professor está querendo ir para uma anomia, porque a ideia que se tem é que se exclui a moral objetiva, mas essa é a ideia que se tem, que de onde se exclui a moral, na verdade o que se tem é o quê? Não é a moral. O niilismo. Opa, isso aí, é a imoralidade. O que vocês, como o Neuro, agora eu estou perguntando e eu quero ouvi-los. Como você, primeiramente, depois o Fábio, depois entrou mais um amigo aí, vocês veem realmente essa questão de se pensar, de fato, a moralidade objetiva? Lembra? Porque a gente está falando muito de moral, mas a gente tem que entender que emplacar algo e falarmos de objetividade é falar de condicionar o outro, é impor um condicionamento. Não importa se isso começou na família, se começou na escola, na universidade. Na tradição. Aí olha onde eu vou entrar em vocês dois. Que progresso nós podemos ter quando se impõe isso? Então, mas esse é o papel dos céticos, de questionar o porquê de regras morais. Aí entra o famoso utilitarismo, certo? Por que, isso aqui é imoral. Calma, mas por quê? Está fazendo mal para alguém? Alguém está tendo sofrimento com esse ato? Então, por que não deixar essa pessoa fazer? Entendeu? Por que isso é imoral? Só por causa de uma tradição, por causa de hábito, porque é estranho para você? Entendeu? Vamos repensar isso? Porque a gente reproduz pensamentos, hábitos, coisas que a gente aprende com a cultura, com a tradição, com a família, e que muitas vezes não fazem sentido. Então, nós temos que puxar pro racional. Tá, peraí, isso é imoral. Tá, mas por que é imoral? Se faz mal, alguém sofre, tá machucando alguém, então deixa a pessoa fazer. Entendeu? Outra coisa, e o inverso também. Isso aqui é aceito na sociedade. Peraí, mas isso causa dor. Olha ali, outra pessoa sofre com esse hábito. Então, vamos entender que isso não é certo, que isso é imoral. Acho que essa é a função de todo mundo que é cético, que tem uma visão secular, não sei nem de ser secular, mas que é cético, que tem uma visão mais laica da sociedade, de trazer para o racional. Peraí, vamos ter valores morais que tenham uma boa justificativa, que sejam justificados dentro de uma sociedade.
A gente vai... O Derildo falou que a moral é baseada em leis. Não necessariamente, cara. Tem coisa que não está na lei e que pode ser considerada imoral na sociedade. Verdade. Posso pegar um gancho? Posso pegar um gancho com o Mágico falou? Eu vou passar por antes. Aproveitem quem está aí, porque o Neuro, se eu vou falar o nick dele aí, o Neuro, ele trouxe para vocês aqui o Bertrand, de forma bem resumida, e o Stuart Mill. Se vocês não estão acostumados, leiam, e olha que o Stuart Mill não concordava tanto com uma visão mais, vamos dizer, radical do Bertrand com relação ao utilitarismo. E eu quero dizer que eu comungo justamente disso. O problema é que algumas pessoas podem achar que esse utilitarismo leva à anomia, né? Ou seja, uma sociedade sem regras, sem princípios. Na verdade, não. Pelo contrário, o utilitarismo ele visa um direito maior, que é o direito natural, onde o indivíduo ele tem, de fato, o direito de se posicionar e ser, se aquilo, na verdade, afeta o seu condicionamento. E, portanto, isso é sine qua non. Aqui, o Derildo aqui, tudo na sociedade é baseado em leis. Tá bom, você está numa sociedade em que não tem leis contra homossexuais, mas é a sociedade que mais mata homossexual no mundo. Por causa de valores que são considerados morais, moral religiosa. Grande parte da sociedade considera imoral ser homossexual. Grande parte. A ponto de a gente ser a sociedade que mais mata homossexual. E na lei não tem nada contra. A lei não garante você matar homossexual, mas eles morrem. E isso é um ensejo, Neuro, para a questão de quem advoga pelo intuicionismo moral, né? Que tem intuições morais que seriam objetivas e tal. Mas a gente percebe que não, que as próprias intuições morais, elas são forjadas na cultura. Eu acabei de dar um exemplo de as mulheres lá no Islã que a gente acha que elas estão achando ruim aquilo. Não, elas intuem que aquilo ali é a vontade de Allah. E, portanto, aquilo é um super ato moral. Elas têm muito orgulho de estar com aquele negócio na cara. Né? Algumas não, claro, aquelas que se revoltam, claro que as exceções que vão se revoltar. Mas você vê que como as intuições morais elas estão sendo forjadas na cultura. A moral forja mais as leis do que o contrário. Tanto que não, leis, é isso. Né? Claro que é. E não o contrário. Será não que o contrário. A gente pode, você acha que seria perigoso, vocês, aliás, né? O Anderson também, antes, vou passar para você. Porque, olha, o rapaz fez um comentário aí que eu achei interessante. Eu não sei se eu devo usar essa expressão, tudo passa, até a moral. Por quê? Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui que esse rapaz colocou, eu achei muito interessante. Transar só no casamento foi manifestado em forma da lei da Bíblia. Isso porque as regras morais são quebradas sem uma sanção objetiva. Mas, olha bem, se as regras são quebradas, ok? Depende como elas foram quebradas, e aqui eu não vou relativizar, mas aí que está. Sendo quebradas, por si só já não demonstrou que as próprias regras ou esses princípios morais já eram subjetivos em si? Significa, a própria sociedade, ela não tem previsão do futuro. Veja, eu, por exemplo, como estudante do direito, eu falo comer carne vai ser considerado imoral em algum momento. Eu falo isso. Na Índia, vaca não pode matar vaca. Sim, mas em algum momento eu acho que vai ser para a maioria das pessoas. Em breve. Sim. Em breve, assim, 200 anos, sei lá. Não é possível que, por exemplo, um determinado posicionamento, vamos dizer, contra a moral, inclusive isso é tema, tá, gente? Em filosofia, contra a moral. Tá? Contra a moral junto, não é separado não, tá? O que acontece? Isso talvez não seria algo que mostra a própria subjetividade da moral diante justamente dessas relações do homem, já que, por exemplo, assim como os costumes, eles surgem dentro de um momento histórico próprio para tratar de problemas que envolvem, porque a moral não é uma lâmpada de Aladim, por isso que eu digo que a moral não é divina. Imagina, estamos aqui e de uma hora para outra a gente vai criar uma lei. Não. A moral, assim como a lei, ela surge de um fator, de um fenômeno social, de um acontecimento. Logo, ela visa tratar daquele problema que envolve aquela sociedade. Agora eu pergunto, o cara é mágico aí, mas será que ele consegue fazer alguma coisa sobre o futuro? Eu sei que o cara consegue envergar, fazer os negocinhos dele aí. O que eu estou dizendo é que nós não temos previsão do que vai ser amanhã quando formamos um conceito sobre uma regra hoje. E o que o rapaz colocou aí, desculpa,
todo respeito, isso mostra pra gente, não que eu estou tomando a Bíblia como um padrão, mas veja, por que, sem rasgar seda, tá, gente? Por que o Marx e o Engels, eles trataram uma dialética de desconstrução da sociedade paradigma da família tradicional, que é conhecido como remontagem da análise de Engels, justamente para mostrar que a sociedade nem sempre foi assim. Se a sociedade nem sempre foi assim, nem tudo que se diz ser moral é moral. Já que você citou Marx, criança trabalhando em fábrica até poucas décadas atrás era moral. Perfeito. Não só era moral, como era louvável.